iniciaremos o nosso programa com um poema lindíssimo do autor português Fernando Pessoa, intitulado Poema. Ele diz assim: navegue, descubra tesouros, mas não os retire do fundo do mar. O lugar deles é lá. Admire a lua, sonhe com ela, mas não queira trazê-la para a terra. Curta o sol, se deixe acariciar por ele, mas lembre-se que o seu calor é para todos. Sonhe com as estrelas. Apenas sonhe. Elas só podem brilhar no céu. Não tente deter o vento. Ele precisa correr por toda parte. Ele tem pressa de chegar. Não apresse a chuva. Ela pode cair, ela quer cair e molhar muitos rostos. Não pode molhar só o seu. As lágrimas não as sequem. Elas precisam rolar na minha, na sua, em todas as faces. O sorriso, esse deve se segurar. Não o deixe ir embora. Agarre-o. E quem você ama, guarde. Guarde dentro de um porta-joias. Tranque e perca a chave. Quem você ama é a maior joia que você possui. É a mais valiosa. Não importa se a estação do ano muda, se o século vira. Conserve a vontade de viver. Não se chega a parte alguma sem ela. Abra todas as janelas e as portas também. Persiga um sonho, não deixe-o viver sozinho. Alimente sua alma de amor e cure as suas feridas com carinho. Descubra-se todos os dias. Deixe-se levar pelas vontades, mas não enlouqueça por elas. Sempre procure o fim de uma história, seja ela qual for. Dê sorrisos para quem se esqueceu como se faz isso. Olhe para o lado. Alguém precisa de você. Abasteça seu coração de fé. Não a perca nunca. Mergulhe de cabeça nos seus desejos e satisfaça-os. Agonize de dor por um amigo e só saia dessa agonia quando ele sair também. Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nessa procura. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão. Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando necessário, quando você julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor,
não se perca. Se achá-lo, segure-o. Circunda-te de rosas, ama, bebe, cala. O mais é nada. Muito maravilhoso esse poema, que o poeta está nos mostrando que nada nos pertence nesta vida. Eu não tenho poder de pegar as coisas da natureza, apressar o sol, parar o vento, querer que tudo brilhe, que a lua brilhe só para mim. Não, ela é de todos nós, não é só meu. Então, nessa parte, quando ele fala que admire a lua, curta o sol, não tente deter o vento, não tente deter a chuva, não apresse a chuva, nós não podemos fazer nada. Já reparou isso, que a vida é assim? Se nada é nosso. Por exemplo, as estrelas brilham. Para quem? Para mim? Só para mim, não para todos nós. Tem até um poema que eu já falei aqui num dos programas, lindo, quando Vinícius de Moraes, quando nós caminhamos com Vinícius, um poema Pátria Minha, onde ele está no exílio e ele fica esperando surgir o Cruzeiro do Sul, procurando Alfa e Beta, que é a maior e a menor estrela do Cruzeiro do Sul. Ele está lá exilado, mas ele está esperando esse Cruzeiro do Sul, que aqui no Brasil também está conosco. No mundo ela está. Olha que coisa maravilhosa isso. Ele diz assim: lembro-me uma noite em Meyer, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e lá da terra vi Alfa e Beta de Centauro escalarem um monte até os céus. Muito me surpreenderam parado no campo sem luz, à espera de ver surgir a Cruz do Sul que eu sabia. Uma coisa linda. Então, aí vai o problema. Então, nesse trecho, ele fala que ele está lá, estava esperando surgir a cruz, que estava aqui no nosso país e lá também. Então, isso, veja como que tudo é de todos, de todos. Então, quando ele diz as lágrimas, não seque as lágrimas. E às vezes nós queremos secar as lágrimas até dos outros. Para de chorar, não chora não. Para que chorar? Para quê? Para aliviar seu coração, para lavar a sua alma. Então, lágrimas, segundo o nosso poeta, não seque não. Né? O sorriso, prenda-o, segure e tenha sempre. E depois, e quem você ama? Tranque as 7 chaves, porque é muito importante ter junto conosco quem nós amamos. Não importa que estação, se mudou o ano, se começou o ano, nós temos sempre que conservar a vontade de viver, nos diz o poeta, que não se chega a parte alguma sem ela, senão você não tem vontade de viver. O que você é? Um morto-vivo. É isso aí. Abra todas as janelas e as portas também. Olha, você tem em tua casa, fecha todas as portas, todas as janelas, o que você vai fazer? O que vai entrar na sua casa? Então é assim na nossa vida. Vamos abrir as portas de nossa alma, as janelas do nosso coração para as coisas, para podermos ter receptividade das coisas boas que podem acontecer na nossa vida. Vai ser fechada para o mundo, fechada, vai ser difícil, né? Persiga um sonho, descubra-se todos os dias, procure o fim de uma história. Isso é muito importante, seja ele qual for. Então, você viveu uma história linda de amor com um final feliz, ela acabou. Então, não tem como você prosseguir. A história tem começo, tem meio, tem fim. Às vezes uma história que não foi bem sucedida, terminou e você fica vivendo a história lá que já acabou faz tempo. Então, nós temos... É o fim da história. Linda ou triste, mas é o fim. Acabou, acabou, acabou. Né? Não ficar remoendo ainda a história. Dê sorriso para aquele que não esqueceu como faz. Esqueceu de como te sorrir. Você sorri para ele, ele vai sorrir para você, com certeza. Agora, abasteça o teu coração de fé. Quando agonize de dor com seus amigos e saia dela com essa agonia quando ele sair também.
procure os seus caminhos, mas também não precisa pisar nos outros por causa disso. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão. E não se acostume com o que não faz feliz. Eu não posso permitir, quando as coisas não me faz feliz isso, mas eu fico ali. Então, não acostume com isso, porque a gente acostuma. Ai, meu filho tão mal criado e responde tanto, sou tão infeliz com isso. Toma uma atitude, resolve o problema. Não fica falando, não acostume nada com nada que não te faça feliz. É muito importante isso. Alargue seu coração de esperanças. É muito importante. Depois ele fala, se achar que tem que voltar, volte, que seguir, siga. Se está tudo certo, continue. Se está tudo errado, comece outra vez. Se tiver saudades, mate essa saudade. Se você perder um amor, não se perca. Olha que coisa importante. Você perdeu um amor, o mundo acabou. Ai, meu Deus. Pare com essas lamúrias aí. Mas se achou um amor, agarre-o. Aí ele termina lindamente. Circunda-te de rosas. Olha, o que é isso? Que um quer me circundar de rosas, sentido figurado? Que eu tenho que me cercar de coisas bonitas, de coisas belas, coloridas, cheirosas, maravilhosas. Ama, bebe. Olha, cala. Então, esse beber no sentido de, né, beber a bebida, beber no sentido de embriagar-se, de absorver-se do que você se circundou, de rosas, de coisas belas. Então, ame, beba, bebe, esse beber no sentido de extasiar-se. Cala, o mais é nada. Olha, então com esse belíssimo poema, nós podemos perceber que nada nos pertence. O céu é meu, a lua é minha. Não, nada nos pertence. E fazendo um trocadilho, sabe o que nós temos? O que eu tenho, hein? Nada. Nós não temos nada. Tem até uma música que diz assim: ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Pode ficar tranquilo que eu não vou continuar cantando, só para lembrar. Tudo passa mesmo. Por que tudo passa na nossa vida? Porque a vida é feita de ciclos. E esses ciclos nos mostram que não podemos nos apossar da vida das pessoas. Infelizmente, esse procedimento é inerente, ligado a nós, ele é ligado a nós. Intrinsecamente ligado a nós, esse sentimento de posse. E nos comportamos dessa maneira, justamente com quem? Com as pessoas que nós mais amamos, nós achamos que elas são nossas, né? Por quê? Olha, é difícil, muito difícil lidar com a partida de uma pessoa querida. Dói muito encarar uma relação desfeita ou a separação de um filho. Então, de repente, sem que a gente queira, algo acontece e uma pessoa que nós amamos tanto se afasta. E nós não aceitamos. Nós não aceitamos essa separação. Por quê? Por quê, hein? Porque nós sustentamos a ilusão de que aquela fonte de afeto é nossa e que aquilo ficará para sempre. Então é meu, isso não é para afastar de mim. Isso que é assim que nós pensamos. Mas a vida leva essa pessoa embora, simbolizando que essa pessoa não é nossa. Enfim, nunca nos pertenceu. Então você percebe, aliás, que ela nunca foi nossa. Tanto é que ela vai embora. E agora eu pergunto, será que a vida não está nos mostrando que chegou a hora de nós termos a nossa própria fonte? Sem querer, nós nos agarramos a terceiros. Vamos largar esse sentimento de posse. Se você souber amar, se dando
e não esperando nada em troca, com certeza você vai ser mais feliz. Sabe por quê? Porque quando não tem esse apego, você fica livre para amar quem quiser, com a intensidade que puder, ou das mudanças que podem acontecer. Olha, quando nós amamos com grandeza, que significa amar com grandeza, nós não sofremos. Quando nós amamos com grandeza, nós não sofremos. E sabemos que o amor é só nosso. Pode ver, às vezes a pessoa ela ama com tanta grandeza que ela sabe que o outro gosta daquele para ser feliz, ela abre mão para ver o outro feliz. Então ele a ama com grandeza. E nós temos que amar com grandeza. Porque vamos parar de sofrer. Porque é assim, você não tem um filho, você tem sim o amor que você sente por ele. Você não tem uma esposa, você não tem um marido, tem-se o amor que sentimos por eles. Mas não, eles não são nossos. Só assim é que nós podemos usufruir desse sentimento, desses sentimentos com segurança. Porque as características e necessidades dessas pessoas são únicas e pode mudar. Chega uma hora em que a vida e as reclamações interiores são mais fortes e o destino acaba mudando. Infelizmente, a vida nem sempre muda para o lado que a gente quer, mas o fato é certo, ela muda para melhor. Só que nós vamos perceber isso muito tarde, depois de muito tempo. Então, não deixe o seu coração acanhar, não deixe seu coração ficar pequeno. Encare a realidade, porque a vida tem um fluxo e nós precisamos saber acompanhá-lo. Se negamos essa inteligência, nos enchemos de raiva, de ódio, de inconformismo e nos tornamos pessoas desagradáveis, tristes, lastimosas. Pois, como já vimos, na vida, a vida anda em ciclos. Nós começamos, nos envolvemos e terminamos. E terminar é começar outro ciclo, porque nada para, tudo se transforma. Então, esteja aberto e encha-se de boas vibrações. Se você puder aceitar isso, vai se sentir muito, muito melhor. Então, dê liberdade a quem você ama. O ser humano é como um pássaro, precisa ser livre, precisa de liberdade. Então, livre-se desse sentimento de posse e aprenda a amar sem esperar nada em troca, porque é assim na vida. Então, existe nós. O maior exemplo disso, já falei esse poema aqui quando falei do Dia das Mães. O amor de quem ama com grandeza é mãe, né? Então, eu pergunto, a mãe, ela cuida, cria tudo, o filho vai embora, então você tem que aceitar isso, mas a gente não aceita. Então, tem até aquele poema que eu vou falar um pedacinho. Volto a te ver na antiga sala, onde uma noite eu te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E tu me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, cuidar, criar e depois perder. Perder o filho é como achar a morte, perder o filho quando grande e forte já podia ampará-la e compensá-la. Mas nesse instante,
Uma mulher bonita sorrindo rouba-o, e a velha mãe aflita ainda volta para abençoá-lo. Assim partimos. Bom, então é assim. Você cria, cuida, ama, Um dia que você falar, agora vai olhar para mim, vai cuidar de mim, meu filho, minha filha, ele casa, vai embora. Mas ele não aceita, porque você acha que o filho é meu, não é teu não. O amor que você sente por ele é todinho seu, mas ele não é. E a gente se conforma muito com essas coisas. Tem até uma outra música que diz: o dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Então, passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar. Por onde você for, eu sigo com o meu pensamento. Sempre onde estiver, em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. A minha mãe, naquele dia, me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado de meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que este mundo é todo seu. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. É assim que a gente tem que ter, é assim que é amar com grandeza. Segundo o poeta, quer dizer, nada é nosso mesmo, eu tenho que me conformar com isso. Olha, nós temos duas opções: ou nós aceitamos, ou não vamos ter paz. Isso é a verdade. Encerrando, eu vou falar um texto de Sylvia Smith, que é assim: eu tive que aceitar, olha, muito bonito, então veja bem, eu tive que aceitar que o meu corpo nunca foi mortal, e que ele envelheceria, e que um dia acabaria. Eu tive que aceitar que viera ao mundo para fazer algo por ele, para tentar dar-lhe o melhor de mim, deixar rastros positivos da minha passagem e, dado o momento, partir. Eu tive que aceitar que meus pais não durariam para sempre e que os meus filhos, pouco a pouco, escolheriam seus caminhos e prosseguiam sua caminhada sem mim. Eu tive que aceitar que eles não eram meus, como eu supunha. Eles, meus filhos, eu tive que aceitar que eles não eram meus, como eu supunha, e que a liberdade de ir e vir era um direito deles também. Eu tive que aceitar que todos os meus bens me foram confiados por empréstimo, que não me pertenciam e que eram tão fugazes como fugaz era a minha própria existência na terra. Eu tive que aceitar que eu iria e que os bens ficariam para uso de outras pessoas quando eu já não estivesse mais aqui. Eu tive que aceitar que varrer a minha calçada todos os dias não me dava nenhuma garantia de que era propriedade minha, e que varrê-la com tanta constância era apenas um fútil alimento que dava a mim a minha ilusão de posse. Eu tive que aceitar que o que eu chamava de minha casa era só um teto temporário, que dia mais, dia menos, seria o abrigo terreno de uma outra família. Eu tive que aceitar que meu apego às coisas só apressaria ainda mais a minha despedida e a minha partida.
Eu tive que aceitar que meus animais de estimação, as minhas plantas, a árvore que eu plantara, as minhas flores, as minhas aves eram mortais. Eles não me pertenciam. Foi difícil, foi muito difícil, mas eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar as minhas fragilidades, os meus limites, as minhas condições de ser mortal, de ser atingível e de ser perecível. Eu tive que aceitar para não perecer. Eu tive que aceitar que a vida sempre continua e sempre continuaria com ou sem mim, e que o mundo, em pouco tempo, me esqueceria. Então, com tudo isso, ela termina dizendo, eu tive que aceitar tudo isso. Então, ela termina assim, então, eu me rendi e aceitei o que eu tinha de aceitar. Aceitei para deixar de sofrer, para lançar fora o meu orgulho, para lançar fora a minha prepotência e para voltar à simplicidade da natureza que trata a todos da mesma maneira, sem favoritismos. Humildemente agora lhes confesso que foi preciso eu fazer cessar uma guerra dentro de mim e eu tive que me desarmar, abrir os meus braços para receber a minha paz tão sonhada. Então, é isso. Nós temos na nossa vida que aceitar sim. Porque você não aceita, você vai viver em uma guerra com você mesmo. E o que acontece? Com certeza vai acabar perdendo esta guerra. Então, aceite que a sua vida vai ser bem melhor. A todos, uma bela semana, repleta de bênçãos. Desejo que Deus faça pousada em seu coração para você poder ter muita paz e aceitar com muita resignação tudo que a vida lhes oferece. De bom, é claro, e de ruim também. Tente aceitar que a sua vida vai ser bem melhor. Não fique guerreando com você mesmo. Isso não aceito, isso eu não quero. Meu filho não vai casar com essa, não vai fazer isso. Você não manda em nada. Nós não temos nada. Então, Fernando Pessoa nos diz, circunda-te de rosas, ama, bebe, cala. O mais é nada. Beijo.